Polígono regular. Lembrando que polígonos são retas que, quando elas se fecham, elas se transformam em um espaço. Se eu só tiver isso daqui, não é dito como um polígono. Por quê? Porque ele não fechou, formando assim um espaço, tá bom? Se eu tiver só isso, ele não é polígono, ele é o quê? Um ângulo, tá bom? E se ele tiver só isso, também não é um polígono, é só o quê? Uma reta. Então, quando retas se fecham, formando assim um espaço, é chamado de polígono. Só que quando que ele vai ser chamado de polígono regular? Quando essas retas têm a mesma medida e seus ângulos também têm a mesma medida. Ou seja, tanto os lados quanto os ângulos são congruentes. Eu coloquei aqui um polígono regular, o quadrado. Por quê? O quadrado tem todos os lados iguais e também todos os ângulos iguais. Se eu tivesse o retângulo, por exemplo, ele também teria todos os seus ângulos iguais, mas as medidas não. Não é isso? Esse lado ele é congruente com esse, assim como esse lado é congruente com esse. E esses dois lados, visivelmente, são diferentes. Então, por esse motivo, o retângulo não é chamado de um polígono regular, o quadrado sim. O hexágono, quando ele tem todos os lados congruentes, então ele também é chamado de polígono regular, tá bom? Então, lembrando, precisa ter os ângulos e as medidas dos lados congruentes para ser chamado de polígono regular. O triângulo também é um polígono regular, mas qual dos triângulos? Só o triângulo equilátero. Por quê? Porque ele tem todos os lados iguais e, consequentemente, os seus ângulos também. Então, aqui eu coloquei só 3 exemplos, mas claro que existem mais polígonos, como o pentágono, o octógono, o decágono, o dodecaedro, enfim, são muitos. Agora nós vamos aprender os elementos de um polígono regular. Então, todo polígono regular, peguei aqui só o hexágono, mas saibam que são todos os polígonos regulares. Todos têm o centro, que é a origem, tá bom? Esse ângulo central, ele sempre vai medir 360 graus, tá bom? Porque ele dá a volta completa. O ângulo interno, aí sim, ele também tem fórmula, tá bom? Só que para representar esse ângulo, por exemplo, nós temos que pegar o ponto B, C e D, porque as duas retas é que formam ali o ângulo C. Ou seja, para representar o ângulo C, nós vamos escrever dessa forma: B, C, D. E o chapeuzinho aqui no ângulo C, tá bom? Já que o ângulo que eu quero descrever, que eu quero representar, é ele. E aqui sim eu coloco a medida. Toda reta que vai dar origem até um vértice é o raio. Então, para representar aqui esse raio, ó, que tanto pode ser esse daqui, ó, já que ele está indo a um vértice, como esse outro. Do ponto O até o ponto D, nós temos quem? O raio. Assim também, pessoal, como do ponto O até o ponto F, nós temos também o raio. Agora, uma reta que vai do ponto O, ou seja, da origem, até uma base, ó, aqui nós temos uma base, outra base, outra base, base, base e base, tá bom? Ou seja, que vai da origem até a base, formando um ângulo de 90 graus, deixando bem claro, nós vamos ter o apótema, que seria o quê? A altura do triângulo. Agora, o que essa reta representa? Além dela ser o apótema, que é a altura, quando eu tracejo ela, aquela base eu divido ao meio, ou seja, esse tamanho dividido ao meio, eles vão ter o quê? Medidas iguais, tá bom? Então, digamos que esse tamanho seja 4 centímetros. Então, quando eu tracejar o apótema, esse lado vai ter 2 centímetros, assim como esse outro lado também vai ter 2 centímetros, tá bom? Porque o apótema também é a mediana. Então, vamos representar aqui, ó, do ponto O até o ponto M aqui, que é a mediana. Ele vai ser o quê? O apótema, tá bom? Também conhecemos como altura. Então, ó, pessoal,
As fórmulas que nós vamos precisar para encontrar o ângulo externo e o ângulo interno são essas duas. A do ângulo externo, que é esse ângulo aqui, ó, que está fora, ele vai ser 360 dividido por n. E do ângulo interno, que é esse que está aqui dentro, ele é dado pela soma dos ângulos internos, que é esse, ó, que já vimos em um outro vídeo, dividido para n. Então, primeiro nós vamos fazer a do ângulo externo, que é esse ângulo que está aqui fora. Então, a fórmula que nós vamos precisar é 360 graus dividido para n. Como n é a quantidade de lados que tem aquele polígono, já que eu estou falando de um pentágono, tem 5 lados. Perceba, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou ficar com 360 graus dividido para 5. E 360 graus dividido para 5 vai dar quanto? 72 graus. Então, eu posso afirmar que esse ângulo externo, ele vai ser 72 graus. Agora, nós vamos calcular a do ângulo interno. A do ângulo interno, ele é dado pela soma dos ângulos dividido por n. Então, quem que é n? Nesse caso aqui, n vai ser 5. Então, 5 menos 2 vezes 180 graus dividido por quanto? Por 5. Então, 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180 graus. Lembrando que a gente resolve o parêntese primeiro para depois multiplicar com 180 graus. Dividido por 5. Então, 3 vezes 180 vai dar 540 graus. Dividido por 5. 540 dividido por 5 vai dar 108 graus. Então, esse ângulo daqui de dentro, ele equivale a 108 graus. Agora, vamos ver se realmente faz sentido. Concorda comigo? Eu tenho aqui o suplemento, que o suplemento dá sempre 180 graus. Vamos ver se esse ângulo, a soma deles dois vai dar 180 graus. Quanto que é 108 mais 72? 180 graus, tá bom? Vamos usar a lógica. Eu quero saber desse ângulo externo completo, quanto que ele vai medir? Muito simples. Concorda comigo que a volta completa é 360 graus? Se eu quero saber desse ângulo externo completo, é só subtrair, ou seja, retirar o ângulo interno, que nesse caso vai ser quanto? 108 graus. A diferença dele equivale a 252 graus. Então, ele completo, pessoal, aqui fora, ó, ele fora, todinho, é 252 graus. Se eu quero só o suplemento dele, vai ser essa fórmula, que é 360 dividido por n, tá bom? Que vai dar aqui, nesse caso, 72 graus. Lembrando também, já que estamos falando de um polígono regular, indica que todos os ângulos internos medem 108, tá bom? Então, B, C, D, E e A, todos eles medem 108 graus, já que eu estou falando de um pentágono. E o ângulo externo, que nesse caso eu estou falando do suplemento, também mede 72 graus. Se eu estiver falando do ângulo externo completo, né, dando aqui a volta completa só tirando o ângulo interno, então ele vai medir 252 graus, certo? Cada ângulo externo.